Saudações, aqui quem vos fala é o professor Bruno. Eu estou aqui para dar uma aula resumida para vocês sobre formação da Grécia. Passa aqui a tela. Então, hoje, nesse vídeo de hoje, eu vou falar para vocês sobre o que se trata a Grécia Antiga em sua formação. Como é que ela foi formada? Que povos formaram? Quais são os primeiros períodos que a gente classifica na datação das eras da Grécia Antiga. Então, na formação da Grécia, a gente tem 5 períodos. O período pré-homérico, o período homérico, arcaico, clássico e helenístico. Nessa aula de hoje a gente vai tratar dos 3 primeiros, beleza? Então, no período pré-homérico, indo direto ao ponto, período pré-homérico, a gente está falando de bandos nômades. A gente está falando, tal como na pré-história existia no período paleolítico, grupos humanos que não eram estabelecidos e fixados em uma única região, que viviam da caça e coleta, e por isso eles precisavam transitar de uma área para outra. Se esgota o recurso numa região, precisa ir para outro lugar. Então, os primeiros gregos, eles são nada mais do que bandos nômades de origem indo-europeia. E quem são os indo-europeus? Caso vocês se perguntem. Os indo-europeus são os povos ancestrais, não só dos gregos, mas eles são povos ancestrais. Como o nome já diz, de parte da população da Índia até toda a população, ou quase toda a população, europeia. Ou seja, os indo-europeus, pegando aqui no mapa, eles surgem numa região ali próximo da Ásia Menor. Para quem não está entendendo o mapa, essa região aqui ó, é a Europa. Se vocês identificarem aqui, ó, tá a Itália. Aquele desenho da botinha chutando a ilha da Sicília, de uma perna chutando uma ilha. Isso é a Itália, ou seja, isso aqui é a Europa. Aqui é a Europa e aqui toda essa região a leste da Europa é a Ásia. Então aqui, perto da divisão entre Europa e Ásia, existe o que a gente chama, começou a surgir o que a gente chama de povos indo-europeus. Se especula que foi nessa região, é o que as evidências mais apontam. Então, na região da Ásia Menor, esses povos se espalham a leste, vai até a Índia, e são ancestrais dos povos que vão se estabelecer como parte da população indiana, a população iraniana, a população de toda a Turquia, ou quase toda a Turquia, e mais a oeste, a população de toda a Europa. Então, povos gregos, povos latinos, povos que vão na Península Ibérica, na região atualmente onde é Portugal, Espanha, povos germânicos, alemães, etc., povos russos e eslavos. Então, tudo isso tem origem indo-europeia, tudo tem essa origem comum. Como eles eram, isso aqui é uma reconstituição aproximada de como esses povos eram. Aqui tem a aparência física deles, de como eles se aparentavam ou pareciam. Aqui, mais ou menos, como alguns deles se vestiam. Então, esses seriam povos indo-europeus. Esses indo-europeus chegam na Península Grega. Vão agora para onde interessa. No período pré-homérico, 4 grupos de indo-europeus chegam na Grécia. O primeiro grupo, que chega mais cedo, são os aqueus. Eles chegam começam a chegar 2000 a.C. e vão num processo de migração contínuo, lento. Os aqueus continuam a chegar lentamente. Mas no outro processo de migração, chega também 2 povos, os jônios e os eólios, que junto com os aqueus, eles vão formar a chamada identidade micênica. Por que identidade micênica? Eles se identificavam como gregos? Não, eles se identificavam como povos micênicos. Depois que esses 3 povos chegam e formam a identidade micênica, até 1200 a.C., chega por último os povos dóricos, que são os povos que vão dar origem aos espartanos. Ou seja, é um povo que chega por último, que vai fazer parte desse caldeirão de povos da Grécia, mas eles não são parte dessa primeira formação micênica de identidade. Ou seja, eles estão um pouco mais desgarrados dos aqueus. Os espartanos, portanto, que são descendentes dos dóricos, eles têm uma origem um pouco diferente dos atenienses, que têm uma origem mais próxima dos aqueus.
Então, esses povos são povos nômades que vão se estabelecendo na Península Grega e quando eles se estabelecem como bandos nômades, eles começam a se fixar, porque agora eles não querem viver como nômades, eles querem terras fixas, eles querem plantar, cuidar de animais. Então a gente entra no período homérico, que é o período de ruralização. O que era um bando nômade agora vai virar uma aldeia. Quem vivia como nômade se sedentariza, se fixa no local. Porque se eu estou cuidando de uma fazenda, qual o intuito de eu cuidar de uma fazenda e de um curral de animais se eu tenho que estar viajando? Então, eu mudo o meu modo de vida porque eu mudei a forma como eu sobrevivo, como eu me alimento. Agora eu não me alimento da planta que eu coleto ou do animal que eu caço. Eu me alimento, sobretudo, do animal que eu cuido num curral ou do fruto que eu colho na fazenda. Essas aldeias vão se estabelecer nesse processo de ruralização, formando as grandes comunidades tribais que a gente chama de gens. Gens significa origem, significa comunidade original, ancestralidade ou tribo original. Então, as gens é que vão dar origem depois, essas tribos originais, elas vão dar origem às chamadas cidades, que na Grécia a gente chama de polis. Nesse período da formação dessas gens, dessas comunidades tribais originais, a gente tem um traço muito comum que é a ausência de registros escritos. Então a gente não tem um registro de livros, a gente não tem um registro de literatura, de nada feito de forma grafada, escrita. O que a gente tem é apenas os relatos que chegam depois por meio da tradição oral ou de imagens que são feitas em pinturas, em estátuas, etc., escultura. Então, período pré-homérico e homérico, a gente não tem relato escrito propriamente. A gente tem muito pouco de algo escrito e tem mais algo que sobreviveu a posteriori por meio das tradições orais, ou seja, aquilo que era cantado. E por falar em tradição oral, no período homérico, a gente tem a composição daquele que são os dois poemas que são os marcos da literatura ocidental, que é a Ilíada e a Odisseia. Quem compôs esses poemas, acredita-se que quem compôs ou organizou esses poemas foi Homero. Por isso que a gente chama o nome do período de período homérico e o anterior de pré-homérico. É o período em que esse artista aqui, ó, inclusive tem uma representação dele aqui como uma estátua. Esse artista, esse poeta, Homero, ele teria organizado ou composto esses poemas. E como é que ele compôs? Ele escreveu? Não, como eu já falei, a escrita não era difundida. Então, ele fez esse poema para ser feito de forma cantada, de forma recitada em um grupo, em uma comunidade, num círculo. Inclusive, ele foi representado aqui tocando um instrumento musical, provavelmente, para representar o fato de que o poema homérico ele era feito junto com outros instrumentos musicais. Não era um poema apenas recitado, mas era um poema que tinha ritmo, que tinha uma entonação, uma rima poética, um tom musical. Eram feitos junto, provavelmente, com instrumentos de percussão e de corda, como é representado aqui nessa estátua, que provavelmente é uma harpa que está aqui na mão de Homero. Então, nesse período, a poesia homérica ela vai se difundir por meio da tradição oral e a gente vai ter também na formação dessas aldeias, que vai formar a gens, a comunidade tribal original, a gente vai ter a gênese do escravismo. Por quê? Porque essas aldeias elas vão crescer tanto, que elas vão querer mais terras. Só que todas as terras férteis da Grécia já vão estar ocupadas por outras aldeias. Então o que é que vai acontecer? Você vai ter uma guerra entre aldeias. Essas guerras entre as aldeias vai fazer com que uma aldeia mais forte domine uma aldeia mais fraca. Então a gente vai domar a terra da aldeia mais fraca, mas não só, a gente vai capturar as pessoas que foram derrotadas nessa guerra. E essas pessoas vão se tornar serviçais, escravas da aldeia vencedora, cativas da aldeia vencedora. Então, na origem, as aldeias que eram apenas comunidades de economia comunitária, de economia cooperativa, elas vão começar a guerrear entre si. E isso vai dar origem
ao que a gente conhece como escravidão. Só que, no começo, essa guerra vai ser incentivada por uma nova descoberta, que os gregos vão... que a gente vai chamar depois, nos gregos, de Idade do Bronze, Idade do Ferro. Por quê? Ainda nessa formação de aldeias, eles vão descobrir a metalurgia, a capacidade deles derreterem metais e formar ferramentas. Ferramentas que eles no começo vão usar para agricultura, ou seja, em vez de eu arar a terra, de eu plantar simplesmente jogando a semente e pronto, eu vou arar a terra com instrumento de metal. Eu vou arar a terra para deixar a terra mais fácil de ser plantada com a ferramenta. Mas não só isso. Eu vou criar com esses metais, com bronze, não só um arado, eu vou criar uma espada, eu vou criar uma armadura. Então, com a metalurgia, eu crio essas ferramentas mais rudimentares, ó. Essas armas e essas armaduras, que não são lá muito bonitas, mas são as armaduras que vão ser feitas nesse período da Grécia. É assim, esqueçam aquelas armaduras bonitas que vocês veem em, sei lá, em filmes de mitologia grega, que você vê uma armadura toda ornamentada, bonitona, não. É essa armadura que parece um copo. Você parece que está dentro de um cano, de uma cuia. Então, é uma armadura que não é tão bonita aos olhos da gente, modernamente falando. Então, nessa época, com a descoberta dos metais, você vai ter um incentivo grande para a guerra, já que agora uma aldeia é muito mais forte, mais poderosa e tem o domínio de certas ferramentas, de certas armas, elas vão ter um incentivo a mais para conseguir subjugar outros povos. Então é a partir daí que a gente vai ter a gênese do escravismo. Pessoas que vão ser capturadas da aldeia perdedora e vão servir à aldeia vencedora. No começo, esse escravismo, essa escravidão, ela vai ser uma escravidão secundária. A aldeia ainda vai ser, de forma majoritária, baseada numa economia comunitária, cooperativa, mas aos poucos, cada vez mais a aldeia vai jogando esses trabalhos braçais, esses trabalhos que exigem mais do esforço físico, propriamente dito, vai jogando tudo isso para os escravos. Então, com o tempo, aquilo que era uma aldeia vai virar uma cidade escravista. Então, a ruralização faz com que os bandos nômades virem aldeias, e as aldeias que formam essas grandes comunidades tribais que a gente chama de gens, vai dar origem a polis. E a polis vai ser um conjunto de cidades. A polis vai ser uma cidade, no caso, um conjunto de aldeias originada da gens, da tribo original, originada da gens, baseada numa economia escravista, de tribos que escravizam aldeias fracas, aldeias menores, aldeias que perderam na guerra, que são obrigadas a se subordinar. É assim que vai ser a transição. Então você tem aqui, ó, período pré-homérico, bando nômade, período homérico, aldeias que se ruralizam, tribos, gens, e período arcaico, polis, cidades escravistas. Então, bando nômade, aldeia comunitária, cidade escravista, que a gente chama de polis. Quais vão ser as duas polis mais conhecidas? Atenas e Esparta. Mas já já a gente fala delas. Na próxima aula, inclusive, na Grécia Clássica, a gente vai dar um destaque maior a essas duas. Então, no período arcaico, que vem depois do período homérico, a gente já tem o estabelecimento da escrita. A gente já tem o escravismo desenvolvido e a economia toda da cidade é baseada no escravismo. A tribo já deixou de ser um conjunto de aldeias. A tribo agora, a gens, ela é uma parte constituinte de um ambiente urbano que a gente chama de polis. Então, a escrita, como é que surge a escrita grega? Primeiro, ela surge da escrita fenícia. Os gregos pegam, ó, as letras fenícias, o Aleph e o Beit, por exemplo, o Aleph Beit, que são na escrita fenícia são consoantes porque os fenícios eles não têm símbolos de vogais.
Até hoje, por exemplo, se você for para a escrita que vem direto da escrita fenícia, como o hebraico ou o árabe, é uma escrita que ela é baseada em consoantes. Os sinais de vogais foram acrescentados muito depois. Então, o hebraico dos judeus, a escrita árabe e o fenício são escritas de consoantes. Eles não têm vogais. Mas os gregos, eles pegam esses símbolos aqui, ó, dos fenícios e transformam o Aleph, que é uma consoante simples, o Aleph, e transformam ele no alfa. Aleph vira alfa, que vira o A no alfabeto latino. Então, o Aleph é transformado num símbolo de vogal. E o Beit é transformado no beta, que é transformado no B, no alfabeto latino. Então, o Aleph vira o alfa e o Beit vira o beta. Então, você tem uma escrita alfabética, uma escrita que você pode combinar consoantes e vogais. O B com A ou o beta com alfa gera um som como o Ba. BA, Ba. Então, esse sistema de escrita vai ser desenvolvido no período arcaico a partir do contato dos gregos com os povos fenícios. Eles vão pegar o sistema de escrita fenício e vão adaptar e transformar e criar o alfabeto grego. Sobre a divisão do trabalho. A divisão do trabalho vai ser baseada no seguinte agora. Existem as pessoas que são originárias da tribo, ou seja, são da gens, da comunidade gentílica. Essas pessoas que estão na cidade desde que seus avós, tataravós, tetravós eram fundadores originais da tribo, essas pessoas são da comunidade gentílica, portanto, eles podem ser considerados cidadãos, eles têm direitos, eles podem votar na cidade, se candidatar a cargos, têm alguma voz e direito de decisão na polis. Agora, se você é um forasteiro ou um descendente de um forasteiro, de alguém que veio de fora, um estrangeiro, você não é cidadão. Ah, mas eu nasci na cidade. Mas seu avô ou seu tataravô nasceu na época em que a tribo ateniense ou a tribo espartana foi fundada? Não. Então você não é cidadão. Você não tem direito a voto e voz dentro da cidade. Então você não pertence à polis. Entenderam? A comunidade da polis, da cidade. Mesmo que você more na cidade, você pertence a uma classe social de estrangeiros. E por último, a classe social daqueles que não são nem da comunidade gentílica e nem são estrangeiros. São pessoas que são escravizados, conquistados na guerra. São os escravos. Ou seja, a divisão social é baseada em originários da tribo, forasteiros e escravos. Esse modelo vai se repetir em Atenas, em Esparta e até cidades longe, cidades escravistas como Roma, por exemplo, que vai ter o patrício, o plebeu e o escravo. Então, esse modelo vai se consolidar no período arcaico, entre 800 a 500 a.C., e as polis vão se estabelecer, se consolidar, até que eles vão colonizar outros espaços. Por exemplo, aqui no mapinha a gente vê os Graikoi. Aqui estão as duas cidades, as polis gregas mais conhecidas, que é Atenas e Esparta. Mas depois que várias polis, várias outras cidades surgem, eles decidem colonizar outras regiões, formar outras aldeias que porventura vão tentar formar outras cidades e assim sucessivamente. Uma dessas comunidades vai se estabelecer aqui, no sul da Itália. É a comunidade, a tribo Graikoi. A tribo Graikoi, ela vai entrar em contato junto com os povos do Lácio ou do Látio, povos latinos que vão fundar Roma. Então, o nome Graikoi, que vai dar origem ao nome gregos ou grecos, é um nome latino, que vem do fato da tribo Graikoi ter contato com os romanos. Então, os romanos tiveram contato com essa tribo, nesse período aqui, de colonização grega para outras regiões. Os romanos têm contato com essa tribo Graikoi, nessa época.
Então, quando os graicóis se estabelecem aqui, os romanos acabam generalizando o termo que é para uma única tribo, que é a tribo graicói, para uma única tribo, para chamar toda a população dessa região, da Península Grega. Eles vão chamar tudo de graicói, tudo de grecos, ou de gregos. Mas os gregos, eles se chamavam de gregos? Não. Esse é um nome como os romanos chamavam eles. Os gregos, na verdade, se chamavam de povos helênicos. Povos da Hélade. Até hoje o país se chama Hélade. O nome oficial da Grécia não é Grécia. Se você for viajar para lá e perguntar, nenhum deles se reconhece e se identifica como grego. Eles se reconhecem como povos, como pessoas da Hélade, ou povos helênicos. Por quê? De onde vem esse nome, povos helênicos? Esse nome remete ao mito de criação da Grécia, que a gente vai falar agora no próximo ponto. Então, os povos helênicos, eles têm esse nome por conta de um mito de criação. Provavelmente vocês já ouviram uma história muito parecida. Você tem um Deus muito furioso com a humanidade, arrependido dela ter sido criada. É um Deus que organiza e lidera os outros seres celestiais. Então, esse Deus com raiva da humanidade, que é Zeus, o Deus do Olimpo, o líder do panteão do Olimpo, ele decide destruir a humanidade porque a humanidade está em pecado, ou no caso, não exatamente pecado como a gente conhece hoje, mas está em decadência. Ela é filho querendo matar pai, é esposa querendo matar o marido, são traições atrás de traições. Os deuses estavam sendo cultuados de forma errada. Então, Zeus fica com raiva da humanidade e decide destruir a humanidade. Nesse processo de destruição da humanidade, um deus profetiza, um outro deus que participou da criação da humanidade, que é Prometeu. Ele profetiza que o dilúvio vai ser mandado por Zeus. E ao profetizar esse dilúvio, ele avisa um humano chamado Deucalião, que significa embarcador. Ele avisa para Deucalião construir uma embarcação para ele sobreviver ao dilúvio e, junto com a sua esposa, eles têm a missão de repovoar o mundo. Obviamente, mundo, eles querem dizer aquela região dali da Grécia, o que eles conhecem. Eles não conhecem o mundo como um todo. Então, para repovoar o mundo, eles sobrevivem ao dilúvio. Aqui está uma representação moderna de Deucalião e Pirra, a esposa dele. Aqui, ó. Eles estão numa embarcação e sobrevivem ao dilúvio. Mas os outros humanos, ó, estão mortos aqui, afogados. Deucalione e Pirra. Provavelmente isso é uma representação italiana, eu acho. Obviamente não é uma representação da época da Grécia Antiga. Então, Deucalião e Pirra sobrevivem e eles são incumbidos de repovoar a Grécia. Eles têm um primeiro filho chamado Heleno, e quem repovoou a Grécia é Heleno. Heleno tem um filho chamado Chuto, que tem dois filhos chamados Aqueu e Ion. Esses dois filhos, Aqueu e Ion, eles teriam ido para a Grécia e criado uma nova comunidade e tribos de povos, que vai dar origem a Atenas e outras cidades. Depois chega Éolo, que é o segundo filho de Heleno, e por último, Doro, que é o terceiro filho de Heleno. Então, os povos helênicos, eles se chamam de helenos porque todos eles acreditavam ser filhos de Heleno, descendentes de Heleno diretamente, por meio de Aqueu, Ion, Éolo e Doro, que são heróis da mitologia grega. Agora vocês perceberam que esse nome parece muito com nomes que eu falei aqui para vocês, ó, no período pré-homérico, os povos aqueus, os povos jônios e os povos eólios. Também os dóricos, que vem de Doro. Percebeu que é um nome igual ao desses heróis, ó? Aqueu, Ion, Aqueu dá nos povos aqueus, Ion dá nos jônios, Éolo dá nos eólios e Doro dá nos povos dóricos. Perceberam a similaridade com os nomes?
Isso não é à toa, isso é pelo fato de que os antigos povos gregos, quando eles sequer tinham escrita, qual o método que eles tinham de repassar certos conhecimentos? Como é que eles iam contar a história da formação da sua aldeia, da formação da sua tribo ou da formação da sua cidade? Se eles não tinham escrita, se eles não tinham instrumentos de arqueologia, como a gente tem hoje, ferramentas de datação para saber o tempo de certos índices arqueológicos, etc. Como é que eles iam saber o que aconteceu há séculos ou milênios atrás? Eles narravam por meio de tradições orais, igual o poema homérico. E nessas tradições orais era contado, nas narrativas mitológicas, que veio alguém chamado Aqueu, filho de Heleno, que povoou aquela região. Alguém chamado Íon, que povoou também aquela região. Alguém chamado Doro, que vai povoar a região, ter vários descendentes e criar a comunidade que vai gerar a cidade de Esparta. Então veja, o mito é nada mais do que uma forma limitada, mais arcaica, mas ao mesmo tempo mais simbólica, que mobilizava por meio da poesia, etc., do simbolismo, do encantamento do mundo. É a forma que esses povos antigos tinham de contar determinadas verdades, determinados relatos sobre o passado, já que eles não tinham instrumentos mais sofisticados de narrar e de apresentar aquele conhecimento. Já que eu não tenho como dizer que exatamente em 2000 a.C., os povos aqueus começaram a migrar, porque a gente tem um vestígio arqueológico que comprova essa migração de povos para a Península Grega. Já que eles não tinham como afirmar e narrar dessa forma, eles vão dizer o quê? Não, Aqueu, o herói Aqueu, filho de Heleno, que é filho de Deucalião, o embarcador do dilúvio, eles vieram para a Península Grega, e Aqueu vai fundar uma comunidade de povos que vai gerar uma tribo, que vai gerar uma cidade, etc. Então, a forma mais eficaz que eles têm de contar a história sobre o seu próprio passado é o mito. Então, portanto, os gregos não se chamam gregos na concepção deles mesmos, eles se chamam de helenos. Grego veio da onde? Grego, como eu já falei, é um nome romano por conta dos látios, os latinos, que vão entrar em contato com os graicoi e vão nomear todo mundo de graicoi, todo mundo de grego. Então, os graicoi é uma tribo específica que os romanos vão usar para criar um nome para toda a Grécia, que é Grécia. Mas o nome, como eles mesmos se chamam, é Hélade, povos helenos. Esses povos helenos, eu vou mostrar para vocês também a representação desses filhos de Heleno. Aqui, ó. Essa é uma representação, obviamente, por inteligência artificial. É uma imagem não muito precisa, mas é uma representação do que seria Aqueu com vestimentas com a armadura da Era do Bronze. Obviamente, uma armadura mais bonitinha do que aquela que a gente viu no começo. Esse seria o herói Aqueu. Esse seria Ion, e aqui embaixo está escrito em grego, Aqueu em grego. Esse seria Ion. Aqui tá íons, eu acho, algo parecido com íons em grego. E aqui tá Ion, ou no caso aqui tá Jônios, talvez. E aqui em cima tá Ion, o segundo neto de Heleno. Aqui o segundo filho de Heleno, Éolo, o outro herói grego. E por último, o terceiro filho de Heleno, Doro, que dá origem aos povos dóricos. Então esse é Doro. Pode ver que a vestimenta dele é um tipo de armadura um pouco diferente, que vai se aproximar, embora não seja bem assim, mas é uma armadura que vai... Essa armadura é uma referência às vestimentas dos espartanos. Então esses são os 4 heróis da mitologia grega, da origem, que povoaram a Grécia. Aqueu, Ion, Eulo e Doro. Todos filhos de Heleno, que por sua vez são filhos de Deucalião e Pirra, da embarcação aqui, ó, Deucalione e Pirra, ok? Então é isso, pessoal. Espero que tenham compreendido tudo nessa aula resumida aqui. Essa é uma aula que só sintetiza os 3 primeiros períodos da Grécia, ou seja, Grécia
Pré-homérica, Grécia homérica e Grécia arcaica. No próximo vídeo a gente vai falar do período clássico e helenístico, beleza? Então, qualquer dúvida, comentem aí, falem comigo. Na próxima aula, a gente vai seguir para os próximos períodos de formação da Grécia, ok? Ou no caso de consolidação e decadência da Grécia. É isso. Tchau, tchau. Saudações.